Olá, eu me chamo Isaac Freitas e faço parte da equipe 1. E juntamente com o Rodrigo e com o Regis, vamos apresentar o nosso mini-curso. Os temas abordados no nosso mini-curso serão o Docker, posteriormente com o Docker Compose, com o complemento do Docker e um gateway de nossa escolha, que foi o CAD. Isaac, vou falar um pouquinho dos conceitos das aplicações, da aplicabilidade na nossa aplicação e quais os benefícios que nós tivemos ao aplicar o Docker, não só no nosso projeto, mas também na vida real. Podemos começar com o conceito de Docker. O Docker é uma ferramenta que empacota e junta, mas utilizando o conceito mais certo para essa situação, que containeriza a sua aplicação e as suas dependências dentro de um container. É uma das grandes preocupações em que se tem quando se vai trabalhar em uma equipe, até mesmo pequena, é que é o grande problema de que na minha máquina funciona, na sua não funciona. Um dos motivos que isso acontece é que quando um setup é feito em uma máquina específica, ele vai baixar uma versão específica do .NET, uma versão específica do MySQL, uma versão específica do Python para gerar um bot, o .NET vai ser no back-end, para fazer uma API, e o MySQL como banco, né? Só que aí tem um problema. Um colega vai fazer isso tudo na sua máquina física e eu vou fazer o mesmo na minha máquina. Só que se eu baixar uma versão diferente do MySQL na minha máquina, vai quebrar. Ah, e aí o Docker vem com essa proposta, entre outras. E é o que, ao containerizar tudo isso, a aplicação e as dependências fica mais fácil de transportar. Eu vou pegar aqui o setup do nosso projeto, ah, que foi feito pelo Regis, um companheiro de equipe. E ele fez o escopo do projeto, o Rodrigo fez a API em Python e eu estou fazendo em React o front-end, certo? Dando uma olhada aqui rápida, eu sei exatamente as configurações que vão ser feitas no front-end, as libs, as bibliotecas que vão ser instaladas, porque essa aplicação, o front-end dessa aplicação está sendo feito na minha máquina. Porém, como eu vou testar isso, né? Eu estou fazendo separado na minha máquina, porém, eu vou baixar o projeto e começar a lançar as branches. Vai dar duplicidade, porque eu vou baixar o Python 3 na minha máquina, eu vou baixar o MySQL na minha máquina, e se a versão que foi feita na minha máquina não bater com a versão de quem fez o setup, que no caso foi o Regis, vai dar um problema, vai dar um conflito. O Docker, eu vou baixar o projeto, tá? Junto com vocês, pra gente fazer junto. Fazer. Nós estamos fazendo uma agenda, um app de gerenciamento de tempo. Vou colocar aqui testes mini curso Docker, certo? Vou dar uma olhada aqui, vou extrair o projeto. E eu vou abrir no VS Code, que é o meu editor de código, certo? Como eu falei, eu teria que instalar tudo na mão, no caso, todas as dependências, todos os componentes e todas as ferramentas em si que teria para rodar o projeto. O que é que eu vou fazer aqui? É, o Docker tem arquivos de configurações.
quando eu venho aqui em API, Dockerfile, aqui eu posso configurar todas as dependências, as aplicações, dependendo da imagem. O Docker disponibiliza imagens prontas, não só para esse projeto específico, mas também para eu fazer novos projetos. Vou dar uma pesquisada aqui em Docker Images, no Docker Hub. Eu vou pesquisar, por exemplo, ah, uma imagem do Postgres. Dependendo da imagem, você pode configurar do jeito que você quiser. Só precisa da documentação e fazer tudo certinho como pede a documentação. Então, não é especificamente para o projeto específico, mas você pode pegar imagens já prontas, inclusive imagens oficiais da própria empresa e validadas pela própria Docker. Mas voltando aqui para o nosso projeto, né? Eu vou utilizar do Docker Compose, que vai ser comentado um pouquinho mais tarde pelo Rodrigo, para fazer a migração do nosso projeto. Como eu falei, ferramentas, todas as dependências e as aplicações por completo e a aplicação por completo vai ser migrada através de um comando só. Eu vou abrir aqui o projeto, vou abrir aqui o terminal, hum, vou entrar aqui e vou rodar esse projeto para vocês verem o quão rápido que é. No caso aqui, eu já estou rodando o projeto nesse mesmo IP, então vou só reiniciar o Docker aqui. Por isso deu aquele erro. Estava fazendo testes anteriores aqui. E vou rodar de novo. E no arquivo de configuração, eu coloquei aquele IP e aquela porta para rodar. E ele só está apontando aqui que está dizendo que já tem uma aplicação, um container doc rodando na mesma porta. Não reiniciou. Deixa eu dar uma olhada aqui, junto com vocês. Certo? Vou rodar de novo o comandinho. O Docker, através de um só arquivo, permite buildar uma imagem que chamamos que seria esse modelo do projeto, seja o projeto pronto, como eu estou lidando aqui agora, ou um projeto para ser configurado, como eu mostrei lá no hub de imagens do próprio Docker. Aqui você pode configurar do jeito que você quiser, de acordo com o que a imagem solicita, mas você pode mudar a porta, o host. Eu não vou entrar muito no Docker Compose, que dá prosseguimento a essa configuração, porque é o próximo, é o tema do próximo vídeo, né? Posso dar uma mostrada também na interface do Docker Desktop. O Docker é nativo do Linux, só que isso quer dizer que eu não vou poder rodar num Windows ou num Mac, sei lá,
em qualquer outro sistema operacional que não seja distribuição Linux, não. O Docker faz a virtualização em sistemas que não sejam nativamente Linux, para que você possa utilizar, e utilizando esse conceito de container mesmo, para que você possa utilizar em qualquer sistema operacional. E tem uma infinidade, o Docker tem uma infinidade de comandos, seja para você buildar, seja para você gerenciar, ou, ou como a gente chama no Docker, de orquestrar esses containers. E essa orquestração, nós escolhemos fazer com o Docker Compose. Olá, agora que o Isaac explicou sobre o Docker, eu vou falar um pouco sobre o Docker Compose. Primeiro, o que é o Docker Compose? A gente pode dizer, em termos simples, que o Docker Compose é uma ferramenta para rodar aplicações multi-container, ou seja, aplicações que têm múltiplos containers. Mas por que eu iria utilizar vários containers? Ora, no Docker nós temos uma regra de ouro. Cada container vai ter apenas um processo, mesmo que esse processo gere processos filhos, mas sempre tendo um processo principal. Por que essa regra foi estabelecida? Porque isso ajuda tanto em questão de reuso, como flexibilidade, facilidade de depuração se der algum problema. Então, sempre tentamos deixar apenas um processo principal em um container. Tendo isso, como é que a gente vai gerenciar esses múltiplos containers da nossa aplicação? A gente pode utilizar um script shell, a gente cria um script shell que vai ter vários comandos Docker para subir, derrubar os containers, fazer algum tipo de configuração. Mas o Docker ele disponibiliza uma ferramenta que ainda é melhor, que é o Docker Compose. Então, essa é outra forma de ver o Docker Compose. Ele é uma automação de comandos Docker. Em vez de você ter que utilizar comandos para subir container A, B, C, D, depois criar uma network, ou seja, uma rede para conectar um container X a um container Y, no Dockerfile, no Docker Compose YAML, na verdade, você vai poder setar todas essas configurações e com o simples comando de Docker Compose Up ou Docker Compose Down, você vai conseguir subir e derrubar os containers. Então, por que usar? Como eu já havia comentado, isso aí vai gerar um aumento de produtividade. Em vez de você ficar executando vários comandos, ter que lembrar, escrever em algum lugar, você pode simplesmente, depois de ter feito esse YAML, você vai executar os comandos do Docker Compose, que são bem simples, e com isso você já vai ter os seus serviços rodando. Outro detalhe, o Docker Compose YAML, que é o arquivo que é utilizado para especificar o Docker Compose da sua aplicação, ele é simples de entender e modificar. Então, é uma sintaxe bem simples e a questão da complexidade fica mais ou na imagem que já é pronta, que você está utilizando, ou no Dockerfile que você criou para a sua imagem customizada. Então, no Docker Compose YAML, fica realmente configurações de mais alto nível, o que deixa o arquivo bem simples de entender. Além disso, nós temos que a curva de aprendizado ela é bem mais suave que ferramentas próprias para orquestração, como Kubernetes. Inclusive, eu queria comentar sobre isso agora. Alguns dizem que o Docker Compose é uma ferramenta de orquestração, o que faz até um pouco sentido. Mas mesmo que você considere ela como uma ferramenta de orquestração, ela é o mais simples possível. Ela não tem muitas funcionalidades avançadas de ferramentas de orquestração e nem escalabilidade e outros requisitos não funcionais, outras vantagens. O Docker ele apresenta uma ferramenta de orquestração própria dele, que é o Docker Swarm. E a vantagem dele é que ele é integrado ao ecossistema Docker. Ele tem uma curva de aprendizado mediana, mas ele não tem funcionalidades avançadas como o Kubernetes. E o Kubernetes é outra ferramenta de orquestração e ela é o padrão do mercado. Ela tem uma comunidade gigantesca, funcionalidades avançadas, questão de escalabilidade, de subir serviços, ela é show, ela é a melhor que tem no mercado atualmente. Todavia,
nem sempre você vai querer utilizar um Kubernetes ou um Docker Swarm. Por exemplo, em ambientes de teste para desenvolvimento e para teste, um Docker Compose ele pode ser bem mais simples e mais útil. O Kubernetes e o Docker Swarm eles são focados em aplicações, em deploys com múltiplos hosts, múltiplas máquinas, enquanto que o Docker Compose ele vai implantar todos esses serviços em uma única máquina. Apesar de existir adaptações e ferramentas do Kubernetes para funcionar em apenas uma máquina, como o Minikube, mesmo assim você vai ter todo o trabalho de aprender sobre o Kubernetes, vai ter a questão da curva de aprendizado, vai demorar mais tempo para poder configurar a sua aplicação no Kubernetes. Então, para quem está aprendendo, o mais recomendado é o Docker Compose. Para quem está aprendendo e para quem quer algo mais rápido. As outras soluções seriam mais apropriadas para quem já tem um Kubernetes totalmente configurado, por exemplo. E agora eu vou mostrar um pouquinho sobre a documentação do Docker em relação ao Docker Compose. Ela é muito boa, inclusive. E você pode ver aqui um pouquinho da sintaxe, que é bem simples. Você tem algumas tags, alguns elementos de alto nível, por exemplo, serviço, volumes, configurações, segredos e networks, que são todos explicados aqui. E dentro deles você vai ter mais configurações e elementos. Você pode simplesmente acessar aqui, por exemplo, se eu quiser saber mais sobre os serviços, eu venho aqui e vejo um pouco. Ele tem vários parâmetros, mas na essência é bem simples de aprender. Com 1 dia ou 2 dias você já consegue aprender a maior parte do Docker Compose. E como você vê aqui, é bem simples de entender também. Por exemplo, eu vejo aqui, eu tenho aqui volumes. Quais volumes eu tenho? Eu tenho um volume chamado dbData. Ele tem um driver chamado Flocker e tem aqui algumas configurações do driver. Por exemplo, o tamanho do drive 10 GB. Então, ele é bem acessível, o YML, de ler, de entender e de modificar. E no próximo vídeo nós vamos ver um pouco sobre o Docker Compose no nosso projeto.